Olá, pessoal. Namastê. Então, vamos, dar sequência aqui eh, na nossa dissertação acerca dos processos virtuais, a simulação em si. Olha só, veja bem, vou dar uma metáfora aqui que eu acho que vai ser funcional para tornar, essa perspectiva visual. Como isso é possível, né? Veja bem, quando nós estamos dormindo, ok? Nós somos induzidos. Nós, enquanto consciências, nós somos induzidas a pensar que nós estamos naquele ambiente, tá? Por exemplo, se você está dormindo, deitado na cama aqui no Brasil, e você sonha que está, sei lá, na Estátua da Liberdade nos Estados Unidos, na pirâmide do Egito, ok? Ou então subindo os Himalaias, escalando os Himalaias. Vamos imaginar uma situação hipotética assim. Agora, supomos que eu entre no seu sonho através de um sistema mecânico, laboratório, um equipamento científico, e entro no seu sonho e interajo com você dentro do seu sonho. Eu vou lá, vamos dizer que você está na Estátua da Liberdade. Eu chego lá e você está contemplando a Estátua da Liberdade ou observando as maravilhas do Egito. E eu entro no seu sonho e pergunto a você da seguinte maneira: Fulano, onde você está agora? Né? E aí você vai descrever para mim o local onde você está. Eu estou no Egito, eu estou aqui nos Estados Unidos, contemplando, observando, ou me apreciando aqui a Estátua da Liberdade. E se eu perguntar para você, durante o sonho que você está tendo, como é que você sabe que você realmente está aqui? Então você vai dizer, olha, eu sei, estou vendo, estou sentindo, né? E eu sei que eu estou aqui. Mas toda a função do sonho é uma indução neural. Não é? Então, é gerada uma projeção neural, e essa projeção neural vai, então, induzir a pessoa a pensar que ela está lá, ok? E essa indução hipnótica é o que nós chamamos de sonho. E o que se trata de uma simulação de realidade, que não ocupa lugar no espaço. Então, quando você acorda, por exemplo, o seu quarto não foi destruído pela pirâmide, pela Estátua da Liberdade ou pelos Himalaias. O seu quarto está intacto e você não saiu da cama, no Brasil. Então, o mecanismo dos sonhos define claramente que é possível você ter interações em outros ambientes, conscientes, de forma realística, porque enquanto você sonha, você tem experiências reais, tem pessoas que, inclusive, acordam com hematomas, com marcas no corpo, como consequência das experiências dentro dos sonhos. Então, o sonho, ele é um programa que induz a consciência a pensar nela mesma como sendo integrada ou dentro daquela realidade. E essa realidade, ela é uma projeção causada por interações neurais, que é uma base que é parecido com um sistema de software, que é um aplicativo, que vai então gerar essas funções aí. O nível de oxigênio do sangue baixa, e aí, claro, a oxigenação do sistema neural também diminui, e a falta de oxigênio, a diminuição do índice de oxigênio, coloca o cérebro em hibernação, que nós chamamos de dormir, e aí, então, vai haver essa indução hipnótica, onde o ser vai sonhar e conjecturar diferentes realidades, adjacentes, vividas ou não vividas, etc., mas é uma projeção neural, ok? E aí, a gente faz a pergunta, seria possível, que essa realidade com a qual nós estamos supostamente interagindo e na qual nós temos certeza, convicção de que nós estamos dentro dela, também pudesse ser um sistema de projeção neural mais consistente, que é o que nós chamamos de solidez, Vamos fazer algumas considerações aqui, por exemplo, para ver como é que funciona o mecanismo. Você está me vendo agora, certo? Você está me vendo com seus olhos, teoricamente, Acontece que os olhos, eles são cegos, os olhos, eles não enxergam nada. Os olhos,
eles não têm a função de enxergar, inclusive. Os olhos apenas captam fótons. E os fótons são convertidos em impulsos elétricos que são canalizados por cabos, né, ópticos, que são chamados neuros ópticos. E esses impulsos elétricos, eletricidade, vai para o cérebro, numa partezinha que tem aqui atrás, nosso cérebro, e esses impulsos elétricos são, então, recepcionados por um sistema no cérebro, e esses impulsos elétricos são convertidos em a informação. E essa informação é organizada dentro do sistema neural, que é uma espécie de leitor digital, e gera a imagem. Então, aquilo que nós vemos com o cérebro, e não com os olhos. Os olhos apenas captam a luz. Por exemplo, a antena parabólica no alto da sua casa, ou antena que seja, não capta, só capta o sinal. O que enxerga realmente é o equipamento de bordo, dentro da casa, o televisor, o seu celular funciona assim. Então, os olhos são como uma antena parabólica que capta os fótons. O cérebro é que vai realmente projetar a imagem, enxergar a imagem. Então, nós enxergamos com o cérebro, não com os olhos. Então, é uma ilusão de óptica que o cérebro nos induz a pensar que nós estamos enxergando com os olhos, mas nós estamos enxergando com o cérebro. A mesma coisa é a audição, o olfato, o paladar e o tato. Todos os nossos sentidos, seja ele visão, o olfato, o paladar, o tato, né? Ou a audição, tudo funciona por propagação de ondas eletromagnéticas, né? As ondas entram, você está me ouvindo, né? Com o seu ouvido, não com o cérebro. Os ouvidos, eles não têm essa função de enxergar, eles apenas captam as ondas, que o som, nós chamamos de som, são as ondas eletromagnéticas, que os filamentos dentro do sistema auditivo vão vibrar, produzir eletricidade. Essa eletricidade vai escorregar para dentro do cérebro sob a forma de impulsos elétricos, e o cérebro vai pegar essas informações, essas batidinhas elétricas, vai converter em informação e vai, então, dar a nós o sentido de audição. Aí nós vamos ouvir, mas não é com... as orelhas são captadores de ondas. Os olhos, captadores de ondas. O nosso nariz, captadores de ondas. A nossa boca, captadores de ondas e propagadores de ondas. Né? Nossa pele é como se fosse uma placa de energia solar que capta, né, as sensações do mundo externo. Então, mas tudo isso é inteligido pelo cérebro. Só que o cérebro, ele também é formado por átomos, né? E os átomos, aí a gente vai voltando atrás, vai retrocedendo, e aí nós vamos chegar até naquele ponto em que nós temos as cordas, numa profundidade radical, e depois delas nós temos um dado de configuração matemática, que é uma supersimetria, que gera as cordas, que no final das contas gera toda essa chamada realidade na qual nós interagimos, e que vai nos dar a sensação de que isso tudo é real. Quando, na verdade, tem uma simulação, não é? Em andamento. Agora, isso, né, assim, a gente observa com todos os nossas investigações acerca do estudo daquilo que nós chamamos de realidade, e essa conclusão pode ser definida como não uma realidade objetiva, mas uma simulação de realidade, que por interação com o nosso processador, que é baseado em sistemas neurais, uma rede de neurônios, que vão, então, estão organizados para imprimir para o observador, ou seja, para na consciência, a sensação de que ela está ali. Exatamente o que acontece num sonho. Uma diferença que, nesse caso, nesse sonho, ele dura uma média de 70 anos, né? Um sonho normal, uma pessoa dormindo, dura cerca de 5 a 10 minutos, né? Então, se você pegar uma vida integral de um ser humano de uma média de 70 anos, comparativamente, numa metáfora, poderia ser o quê? 7 minutos, equivalente a 7 minutos, só que a sensação do tempo relativa, né, conforme a lei da relatividade geral, ela nos dá a sensação de que é 70, o tempo passa mais lentamente, né? Mas
como o nosso sistema neurológico é muito rápido, e as sinapses, tudo muito rápida, pode-se dizer que é na velocidade da luz, então o que é 70 anos, 7 minutos, para nós aqui, 70 anos, isso poderia ser considerado como uma metáfora, com a diferença que, devido a uma das leis de sustentação universal, que é o eletromagnetismo, as coisas parecem ser mais sólidas, mais consistentes para nós. Então, a gente toca nos objetos. Na verdade, nós não tocamos nos objetos. Nós interagimos com os objetos, a pressão eletromagnética do objeto gera um impulso sobre o outro objeto, então, que é nossas mãos. Então, existe uma distância entre os objetos, porque os átomos não se tocam. Eles apenas trocam, né, campos elétricos. E aí a gente tem a sensação de que toca nos objetos, mas proporcionalmente, para a gente, né, só por uma visualização metafórica, uma analogia, a distância entre um objeto aqui, por exemplo, no caso, a minha mão da outra, de um dedo para o outro, a distância que existe aqui no meio, é que a gente não consegue ver a distância. Mas a distância que existe aqui, proporcionalmente, seria a distância entre a Terra e a Lua, né? Em termos do mundo microscópico dos átomos. Então, as coisas, elas não se tocam jamais, né? E tudo é por propagação de ondas eletromagnéticas interpretada pelo sistema neural. Isso é uma ciência. Então, a gente já pode afirmar que nós estamos sob efeito de uma simulação de realidade. E a pergunta consequente a isso daí é, né, quem está fazendo isso? E para qual motivo? Por qual propósito? Como é que surgiu a ideia e a necessidade de haver uma simulação de realidade? Por que teria que ser? Que se trata de uma simulação de realidade, nós já temos dados empíricos através do sistema de observação da mecânica quântica e do estudo das subpartículas, bem como também a supersimetria matemática, para definir que nós temos uma realidade simulada em andamento. Tá? Então, é um dado, ok? Que está à nossa disposição, é patrimônio público. Agora, a próxima pergunta é: quais são as sugestões aplicáveis para justificar uma simulação de realidade em andamento? Uma simulação de realidade é um projeto inteligente, né? Um projeto racional, é administrável e também controlável. Então, quer dizer, quem está por trás disso? Por qual motivo? E quais são os interesses? Porque, como nós estamos vivenciando essa experiência, então nós estamos envolvidos como parte integrante da experiência. E aí, qual é a nossa, qual seria o nosso direito de entender, ou a necessidade que existe de nós entendermos a experiência que está em andamento e por que essa experiência está em andamento? Porque um mundo simulado e porque uma indução neural é necessária para justificar toda essa realidade aí, né? Então, essas são, sabe, questões que surgem como consequência dessa observação. Logo, é inconsistente, a pergunta não está muito bem formulada, porque para nós respondermos por que nós estamos aqui, primeiro nós teríamos que estar aqui, para que essa pergunta tivesse fundamento lógico, no sentido de fundamentação e autenticidade, lastro, né? Mas como esse assim chamado aqui é uma sugestão neural ou uma simulação de realidade, então a forma de nós interagirmos com uma simulação de realidade é estarmos fora dela, sendo induzidas como consciências a pensar que estamos nela. No caso de um sonho, por exemplo, é assim que funciona, né? E todo o nosso sistema de informação, que é o nosso paradigma, o que nós chamamos de Siddhanta, ou a conclusão do conhecimento, chama-se Tratado do Teorema dos Sonhos, que é para explicar o conhecimento védico do ponto de vista da ciência natural e como isso funciona e para qual motivo isso está em andamento. Tá? Esse é o propósito dessa série, Tratado do Teorema dos Sonhos. A metáfora fundamental é o processo, né, que se dá através dos sonhos, que é a indução neurológica que justifica uma projeção de realidade e uma imersão nessa realidade com sensações reais, do que nós aprendemos através dos sonhos. Inclusive, é um dado que também é patrimônio público, vai dizer que, na verdade, o cérebro ele aprende quando sonha. Por isso é tão importante um sono reparador, porque enquanto nós estamos dormindo e sonhando, o nosso cérebro está categorizando informação e selecionando aquelas que são realmente úteis das que são meramente rascunhos que serão descartados na memória para não sobrecarregar o sistema operacional, algo semelhante a isso daí.
tá? Então, nós vamos partir do princípio que nós até podemos estar aqui, a proposta pode até ser aceita, mas não necessariamente de maneira absoluta ou objetiva, como pretende a pergunta em si. A gente tem que dar uma ajeitada, né, no contexto da pergunta em si, para só então fazer uma abordagem de uma resposta que poderia ser coerente com a realidade que está em andamento. Então, não é afirmativo, não é definitivo, não é categórico que nós estamos aqui. E o fato de nós termos ciência suficiente para demonstrar que isso aqui é uma projeção de realidade, já fica definido que essa afirmação é inconsistente. Logo, qualquer resposta que for, que for produzida a partir do conceito de que nós estamos aqui, redundará numa consequência de erros. E, assim, o fato é que nós temos, né, algumas centenas de séculos de pesquisa, de filosofia, de tratados, de contos, de mitologia, para tentar explicar o motivo pelo qual nós estamos aqui, e a conta não fechou, né? E não fechou justamente por esse motivo, porque a base da pergunta está inconsistente. Então, a pergunta tem que ser reformulada, para só então ser respondida, como numa pegadinha de vestibular. Você tem que interpretar a pergunta de maneira correta, para só então oferecer uma resposta apropriada. E é justamente isso que nós estamos fazendo com o tratado, para que você tenha uma resposta adequada de acordo com a natureza da pergunta, tá? Então vamos reformular essa pergunta aí, tá bom? De onde nós viemos, por que nós estamos aqui e para onde vamos, né? Onde nós estamos. Então, essa indicação é de que nós estamos, sim, interagindo numa simulação de realidade, que nós chamamos de mundo material, nós vamos chamar de mundo material, até a palavra matéria, inclusive, ela é obsoleta, né? E ela já não, né, ela já não faz mais sentido, tá? E é sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo, tá bom? Para dar sequência no raciocínio aqui, tá? Muito obrigado pela atenção, namastê, fique na paz e até logo mais.